Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de inverno e poder contar com a sua companhia. Permita que a nova estação acalente as suas emoções positivas, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, estaremos juntos mais uma vez, compartilhando experiências de escrita e de leitura, nos caminhos e descaminhos da literatura, e dando destaque, é claro, para ele, nosso companheiro de muitas andanças, o livro. Eu quero ser livro, quero perceber a tinta preta escorrendo pelas páginas brancas e nuas, grafitando as letrinhas e as transformando em palavras. Será que eu irei me apaixonar pelas palavras que irão se perder nas minhas entranhas em mim? Eu quero sentir o roçar das mãos dos leitores, tocando com suavidade e intimidade, folha por folha, escutando a voz do livro. Eu quero possuir a capa grossa, colorida, atraente. Eu quero ser lido, publicado e apreciado. Eu quero emprestar vida ao amontoado de palavras, ser instigante, reflexivo, indagador, adentrando ao mundo de cada leitor. Eu quero te retirar daqui, do seu conforto e te fazer voar para o mundo literário da fantasia, descobrir segredos e conhecer lugares distantes. E para nos aproximar desse universo de possibilidades, na entrevista desta semana, nossa convidada é Daniele Armani. Daniele concluiu recentemente o ensino médio, é apaixonada por leitura e publicou recentemente o seu primeiro livro, Ligados pelo Destino. A importância da leitura na minha vida é que quando nós estamos lendo, nós conhecemos um novo mundo. Eu gosto sempre de dizer que a palavra leitura nada mais é como um veículo, pois tem o efeito de transportar. Não como aquele veículo que nos leva de um lugar a outro, mas sim de uma imaginação a outra. Quando nós estamos lendo, nós conhecemos lugares novos simplesmente através da leitura e podemos criar aquele ambiente só em nossa mente, da forma que nós queremos. E isso é muito importante. E sobre relacionando a leitura com a escrita, quando nós estamos lendo, nós temos mais criatividade, né? Melhoramos a nossa imaginação e aprendemos até escrever palavras corretamente e além de outras ideias maravilhosas a respeito da leitura e da escrita. É seguindo juntos com as palavras de Daniele Armani que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós sabemos que para iniciar e manter esse prazeroso contato com os livros, é fundamental colocar no dia a dia algumas práticas cotidianas, de suma importância para colocar a leitura em dia. Então vamos seguir juntos na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. A primeira coisa que você vai fazer é criar um mini hábito e estabeleça uma meta para você. Então, vamos pensar o seguinte: quantos livros você quer ler durante um ano? Que tal começar com 12 livros? A média final dos brasileiros de leitura é 2,5 livros por ano. 12 tá ótimo, não? Então, quantos livros você precisaria ler em cada mês? Não é? Assim vai ficar muito mais fácil você determinar suas metas diárias de leitura. Por que isso é tão importante? Isso é importante para a gente evitar a procrastinação. Todo mundo quer procrastinar, deixar para o próximo dia, aquela coisa da preguiça, de deixa para amanhã eu faço em dobro. Não vai dar certo e você vai se frustrar com certeza com isso e não vai sair do lugar. Então, defina essas metas diárias. Como é que você pode fazer isso? Bom, você pode estabelecer, por exemplo, 10 páginas por dia apenas.
E se você considerar livros em média de 300 páginas, você vai conseguir ler em 365 dias, um ano, com certeza 12 livros. Então fica tranquilo, tá vendo? Com apenas 10 páginas você vai conseguir chegar lá. E não só isso, você pode definir também sua meta por tempo. Que tal ler 30 minutos por dia? Com certeza você vai achar 30 minutos dentro de 24 horas para fazer isso. Essa foi a primeira dica para você potencializar o seu hábito. Vamos para a próxima. A segunda dica aqui é escolher um horário ideal para você ler. Muitos dizem que o horário ideal é logo depois de acordar. Sua mente vai estar fresca, você vai estar mais disposto a aceitar coisas novas. Ao acordar, sua mente vai estar trabalhando e funcionando melhor. Então, logo antes de você começar a trabalhar, entrar no seu dia a dia, leia um livro, talvez tomando café. O que você acha disso? Bom, eu sou uma pessoa matinal. Eu acho que isso funciona muito para mim. Mas você tem que entender o que funciona para você. Você é uma pessoa diurna? Ou talvez você seja uma pessoa mais noturna? Talvez seja legal para você ler logo antes de dormir. Lembre de não estar com sono, tudo bem? Não vai ler com sono. Você tem que ler desperto. Então, você vai escolher um horário mais antes de você dormir. Meia hora, uma hora, o que for suficiente e adequado para você. E quem sabe ler logo depois de se exercitar. Quando sua mente está funcionando bem pra caramba, tá ali fervilhando de ideias, por que não? Você vai estar muito mais focado e concentrado naquilo que está lendo, certo? Na nossa coluna Dica de Livros, mais uma vez, vamos sugerir a leitura de um bom livro. Pode rodar a dica. Hoje eu vou trazer para vocês algumas indicações de livros infanto-juvenis. É sempre bom porque às vezes a gente quer dar aquele presente para um primo, para um sobrinho, para alguém assim próximo e a gente não sabe muito o que dá, né? O que vai agradar. Então eu trouxe nesse vídeo algumas sugestões para vocês. Também serve para aquelas pessoas que estão agora nesse momento de quarentena, dentro de casa, aquelas crianças que já são mais velhas e não tem muito o que fazer, ficam o dia inteiro na internet ou jogando videogame, enfim, fazendo essas atividades. Mas talvez esse fosse um bom momento para começar a introduzir aí a leitura na vida dessas crianças. Então eu trouxe algumas indicações que de repente vão prender a atenção deles. E a minha primeira indicação para vocês é a série Os Caras, do Pedro Bandeira. Essa é uma série muito interessante, eu li quando eu era bem mais novinha, assim, e eu curti bastante. Eu li, na verdade, nos livros de uma amiga minha, por isso eu não tenho eles aqui em casa, mas eu sei que as capas mudaram muito. Essa série, ela tem vários livros, eu acho que mais de 5 ou por aí. Eu não me lembro exatamente o número, eu vou deixar aqui na tela que eu vou procurar quando eu for editar. E são amigos que estudam no mesmo colégio e eles começam a desvendar alguns mistérios ali que acontecem no colégio, enfim, que tem a ver com aquele universo deles. Então é muito interessante, eles são crianças muito espertas e o texto é super fluido, super fácil, super acessível para as crianças e é uma aventura muito gostosa de ler. Eu acho que você não precisa ler na ordem, eu acho que eu até li na ordem, né? Mas não é necessário porque cada um é uma aventura diferente, então não importa por onde você começa. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar o prazer do universo da literatura em todos os ambientes. Literatura na veia. A minha mãe era professora universitária, né, da área de letras. Então lá em casa sempre teve muito livro, porque minha mãe sempre leu muito. E a partir então dessa história que eu fiquei muito admirada e muito espantada, porque eu achava que ninguém tinha me falado como era bom ler. E aí foi um livro atrás do outro. E minha mãe sempre se preocupou em dar literatura, né? Fornecer livro para mim e para o meu irmão. E a sorte estava lançada. De incentivo em incentivo, nasceu uma escritora. E aí um belo dia, como eu te disse, por acaso, eu nem sei explicar como é que foi. Eu acordei no meio da noite, meu marido dormindo. Eu acordei, Roberto acorda. Ele, o que foi? Eu falei, eu vou escrever um livro. Ele, ok. Ele virou pro lado e dormiu. E, de fato, no dia seguinte eu comecei a escrever. Em 3 meses eu estava com o primeiro romance publicado. Depois eu escrevi outro, e outro, e outro. Foram, nesse período que a gente esteve nos Estados Unidos, acho que foram 5 ou 6. Hoje já são 4 livros publicados, ganhou 2 concursos e o nome dela está estampado entre os principais autores brasileiros. Se lançar sem medo e conquistar o mundo sem precisar sair do lugar, nada além de palavras. E você viaja, né? Você viaja. Acho que foi isso que quando eu era pequenininha, quando eu li meu primeiro livro aos 8 anos, que era um livro de aventura,
que foi minha surpresa, meu espanto e meu, sabe, a magia daquilo ali, meu Deus, nunca ninguém me falou que eu podia viajar assim. Então é isso. E seguindo juntos com esse gostoso papo sobre literatura, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. E essa parte de Alex, eu acredito que existe dentro de mim, porque ele sempre acreditava que podia acontecer coisas novas. Ou seja, ele mostrou isso a Érica, que o amor realmente pode mudar a vida da pessoa. As Isso. pessoas. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Daniele Armani. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho o prazer de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, a Daniele Armani. Daniele é estudante, terminou recentemente o ensino médio, é amante da leitura e recentemente publicou seu primeiro livro. Ô Daniele, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Obrigada. Você que está na companhia de sua mãe aqui, Dona Maria do Carmo. Seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Demorou um pouco para a gente acertar uma data, né, Daniele? Sim. Mas que bom. Ô Daniele, me fala um pouquinho. Você estudou no colégio estadual aqui, né? Sim, foi Aqui em em São Linhares. Rafael, Em no São Ra- município de Linhares. Ah, você estudou em São Rafael. Isso. Ah, tem quanto tempo isso? Eu iniciei o estudo na Arnaldo Bise, na Roça. Eu estudei lá do 1º ao 5º ano. E No logo, distrito de São Rafael, Isso. aqui em Linhares. Ah. e logo após eu vim para Bartovino. Aí, quando começou a escola integral, eu não participei ali e fui para São Rafael. Eu E sei. terminei o ensino médio lá. No ano passado. Isso. Ô Daniele, tem uma professora que marcou sua trajetória, assim, que Sim. incentivou você ao contato com os livros? Como é que foi isso? Ela se chama Tatiane. Na Professora escola, Tatiane. isso, Ah, tinha um projeto de leitura, a qual ela convidava todos os alunos a escolher um livro para ler e no final do trimestre sempre pedia para falar sobre o livro que leu e foi daí que eu fui criando a paixão pela leitura. aí esse livro você pegava na biblioteca da Sim, escola, pegava na levava pra biblioteca da casa? escola, levava Ah. para casa. Aí ela sempre tirava uma aula ou duas por semana para fazer a leitura do livro, todos os alunos juntos. E aí os alunos falavam do que acharam da história, Sim, como é que foi cada a um percepção de contava cada um. a sinopse. Eu sei. E a partir daí, Daniele, um livro que marcou sua trajetória. E como é que você se organizava nessa época para ler? Como é que funcionava Era isso o pra livro você? A Seleção, de uma escritora norte-americana, que é uma saga, são 6 livros. E o livro que mais marcou foi esse A Seleção, porque ele é um livro muito cativante, vamos dizer. Porque cada personagem ali que a gente está lendo, a gente sempre traz um pouco deles para dentro de nós. E isso foi me prendendo dentro daquela leitura. E eu sempre gostava de ler à noite, em qualquer tempo livre eu estava lendo. Os personagens da história, você encontrava essa identidade nos personagens Isso. desse livro, por quê? Porque ele conta a história de um reino, né? Que tinha um príncipe Maxon, a qual o pai dele estava querendo achar uma rainha para ele se casar, para ser a rainha daquele reino. Como que o pai de Maxon já estava idoso, ele queria se aposentar para deixar Maxon governar. E ele manda uma carta para todas as meninas do reino e com isso, 35 delas ia ser selecionada. E a América, ela era uma garota que não ligava para muita coisa assim. E ela decide se inscrever somente para ajudar a família dela. E nisso, são 35 garotas que são selecionadas e ela é uma delas. Aí tem os próximos 5 livros que vai contando, que é A Elite, A Escolha, A Herdeira e A Coroa e Felizes para Sempre. Ô É uma Daniele, saga. aí você publicou seu livro, né, que a gente vai falar daqui a pouco na entrevista. Esses livros que você leu até agora, que contribuição que as histórias que tem nesses livros
estão dando para você ter decidido escrever? A leitura, Por que você resolveu escrever? a leitura para mim sempre foi uma coisa que eu me sentia conectada quando eu tinha um livro em mãos. E no momento que eu me sentia ansiosa, eu gostava de ler e comecei a escrever textos motivacionais para mim mesmo. E foi daí que eu percebi que no momento que eu estava escrevendo, eu me sentia mais calma, mais Dava uma conectada. relaxada. Sim, Ah, era uma coisa que me dava inspiração. E foi daí que um certo dia eu estava em meu quarto, né? E eu estava vendo uma revista, a qual eu avistei uma mulher vestida de noiva e um homem ao seu lado, e ambos estavam de mão dada. E eles estavam em cima de uma montanha, avistando o horizonte, e foi daí que veio à minha cabeça a palavra destino, ou seja, o que o destino realmente esperava por eles. Foi daí que me deu a inspiração de escrever o meu Ligados pelo romance, Destino. que é Ligados pelo Destino. eu sei. Ô Daniele, como é que era o ambiente da escola para você? Você era aquela aluna dedicada? Pode contar. Sua mãe está aqui, mas pode falar a verdade. Eu sempre gostei muito de estudar, só que eu não era aquela garota que ficava no meio de muita gente. Eu sempre pegava um livro e ficava lendo. Às vezes Um pouco mais isolada. escolhia uma cadeirinha lá perto da secretaria, pegava um livro e sempre estava lendo. Sempre fui mais na minha, ligada sobre essa coisa de leitura. Quais as matérias na escola que mais chamavam sua atenção? A que eu mais gostava era português, A língua até portuguesa? porque envolvia, né, o projeto de leitura e história, que eu sempre gostei disso. Eu sei. De onde surgem os personagens? Você está escrevendo outro livro, Sim, não é estou assim? escrevendo um livro. De onde você tira seus personagens? Baseado na história real? Alguém que você conhece? Baseado em algum personagem que você viu em outro livro que você leu? Como é que está funcionando para você? Os personagens, ele vem da minha cabeça, só que ambos deles, que são dois personagens principais, né? Érica, que ela era uma garota que não ligava pra muita coisa, e essa, vamos dizer, que era eu no passado. E antes de eu conhecer o livro, eu ficava mais assim na minha e não buscava muita coisa para mim. E Alex, ele é um garoto sonhador. E essa parte de Alex, eu acredito que existe dentro de mim, porque ele sempre acreditava que podia acontecer coisas novas. Ou seja, ele mostrou isso a Érica, que o amor realmente pode mudar a vida da Modificar pessoa. as Isso. pessoas. Fala de um personagem assim. Como é que você parou para construir o personagem do seu livro? Como é que foi isso na sua cabeça? Você se baseou em quê? Você tem uma rotina. Quando você começou a construção desse personagem, você já sabia do final dele? Como é que foi todo esse processo? Não, eu escrevia, apagava, via que não estava bom, refazia de novo, até que eu consegui deixar o personagem do jeito que eu queria. Eu sei. E como é que você elaborou as características desse personagem? Foi com base em quê? Os dois personagens foi baseado em mim. Em você. E Isso. por quê? Porque eu peguei um pouco de mim lá no passado e do que eu sou hoje, Daquilo né? que você gostava de fazer? Isso. É. E no livro eu menciono sobre a conversa das duas primeiras personagens no primeiro capítulo. Elas estão até em frente a um mar e isso é uma coisa que eu gosto bastante. E eu até coloquei, e também estava uma noite de lua cheia, que eu sou muito amante da lua, né? Quem me conhece sabe. E eu envolvi coisas que eu gosto na minha vida real. Coloquei no Esse livro. gosto pelo contato com a natureza ajudou você a ambientar Sim. seu livro? Eu sempre gostei de ler embaixo de uma árvore, ouvindo o som da natureza. Isso parece que faz com que eu me concentre mais. Eu Tá sei. ali naquele ambiente, né? Parece que eu consigo me conectar mais com o livro. Eu sei. Ô Daniele, tem outro livro que marcou sua trajetória como leitora, que você consegue lembrar assim, e por quê? Outono de Sonhos. Ele é um livro muito emocionante e ele conta a história também de uma menina que ela estudava em uma universidade, aí ela conhece um amigo, né, que ele era cadeirante, e certo dia eles
consegue se conectar, né, embaixo de uma árvore. Eu não me lembro muito bem o local, e estava até num dia de outono. E aquele livro me fez com que eu me emocionasse bastante. Ele foi quase um dos primeiros livros que eu li. Um dos primeiros. Sim. Daniele, falar um pouquinho do seu livro, né? A gente Isso. vai colocar a capa aqui para o telespectador ver. Ligados pelo Destino, um romance de Daniele Armani. Editora Becalete de São Isso. Paulo, né? Uhum. E você fez o contato com eles para a publicação Consegui do entrar livro. em contato. Nós vamos colocar aqui e aí depois a gente põe a foto da capa, tá? Fala um pouquinho como é que é a história que você criou aqui, que você construiu, por gentileza. Da onde que começou a história? Como começou a ideia e tal. Tá. Ok? Eu falei que eu estava em meu quarto, né, olhando uma revista e eu vi uma imagem de uma mulher vestida de noiva e um homem ao seu lado, que era o noivo dela. E eles estavam de mão dada em cima de uma montanha, avistando um horizonte. E me veio à cabeça a palavra destino. E eu comecei a refletir o que o destino realmente esperariam por eles. E foi daí que eu resolvi criar o meu livro, que é um livro de romance Ligados pelo Destino, baseado nessa imagem. Qual é o destino dos seus personagens? Pra gente não contar a história toda, né, Daniele? Dá Até um para atrair as spoiler. pessoas para poder ler o livro. O que você elaborou como destino? Porque É um casal jovem? É um casal, são um casal- tudo jovens. São jovens? E são Da quantos faixa de- personagens? São dois personagens Dois personagens. principais. Aí envolvem os amigos de Erika, porque ela era uma garota popular. E Alex, ele era um garoto sozinho, que ele estava ali na cidade de passagem, né? E também fala da família de Erika, que a mãe de Erika e o irmão dela, que estavam presentes muitas Eu vezes sei. no livro, do E lado o dela. que você propôs como destino para eles dois? Alex, ele estava na cidade de passagem. E um certo dia, Erika estava indo encontrar as amigas dela para ir passear no shopping, né? E quando ela estava passando de carro, ela avistou em uma praça um garoto sentado e que ficou olhando muito para ela. Ela simplesmente revirou os olhos e não deu ligança. E seguiu a viagem. E eles foram ao shopping, compraram, né? Ia ter uma festa à noite em uma piscina. Compraram os preparativos para a festa. E na hora da volta, ela passou no mesmo lugar, na praça a qual ela tinha avistado Alex, e não viu ele. Aí ela se arrumou, né? Nos capítulos ela estava se arrumando, se ajeitando para a festa. E logo após a noite, ela foi até essa festa. E lá, todos eles começaram a beber, ela reencontrou uns amigos dela. E até que eles começaram com uma brincadeira, vamos dizer, meio que chata. E jogaram ela na piscina. E como ela já tinha bebido um pouco de vinho antes, ela não estava bem assim, né? Totalmente inconsciente, né? Quando ela caiu na piscina, ela simplesmente começou a afundar. E como que tava todos ali naquele clima de festa, nem perceberam assim. Eu sei. Aí, esse mesmo rapaz, que é Alex, estava passando por perto e avistou. E foi até a piscina e salvou ela. E ela simplesmente foi levada ao hospital inconsciente, né? E quando ela acordou, ela queria saber quem que tinha salvado a vida dela, porque ela não lembrava de muita coisa. Ela só se lembrou do momento que ela caiu na piscina e... O final a gente não vai contar, né? Tá. E ele deixou o contato, né, dele com a mãe dela e ela conversou com esse Alex por ligação e através dessa conversa eles começaram a ver que tinha uma ligação, como que se tudo o que tivesse acontecido ia levar eles a um destino, Tivesse ou seja, aproximado os dois. que era né? Ligados pelo Destino. Legal. Que bom. O livro é basicamente isso. Daniele, obrigado por ter vindo, tá? Participar do programa Sim para a Eu que Literatura. agradeço. Agradecer a sua mãe, Dona Maria do Carmo, que te acompanhou aqui Sim. no estúdio da Rede Sim Televisão. Tá bom? Seja bem-vinda. Eu me sinto muito grata a Deus por estar aqui com vocês e desejo todo o sucesso do mundo. Que assim seja. Era uma vez uma linda princesa num reino encantado. Esse ideal de mulher que aparece representado na literatura, partindo dos contos de fada tradicionais, com aquele ideal de mulher doce, frágil,
submissa. É a partir desse perfil que nós trabalhamos hoje a representação da mulher na literatura. Daquele ideal de mulher que a gente parte da literatura clássica para atender hoje a mulher que se deseja. Uma mulher que é empoderada, que é dona dos seus conhecimentos e que tem um protagonismo com relação à sua vida. Não mais esperando o príncipe encantado, né? Mas sendo ela própria motivada a construir a sua vida a partir de tantos amores. Não só do beijo do príncipe, mas de outras felicidades que podem vir através, inclusive, da sua relevância enquanto sujeito. É com o espírito degustando ótimas leituras que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.